A que estourou hoje é que estourou no dia da semifinal. Dia da semifinal. Tá, então, vamos... É o último que você mandou? É o último link? link que eu peguei do Peter Doom. Então, assim que acabou, né, a final Lauer, que foi... Contextualizando, né? Exatamente, Red contra Cade, que a Cade ganhou, rolou um bafafá aí, porque uma das grandes figuras que passaram pelo Brasil, né, que é muito enaltecida até hoje, que é o Peter Dunn, que foi um dos treinadores da INTZ Exodia, fez uma série de tweets falando especificamente coisas bem fortes sobre a Red. Quer ler aí, Diogo? Então, só pra contextualizar mais ainda, eu separei esse, mas ele fez vários tweets de exemplo depois. Sim. O que pra mim é super legal, quando personalidades que, por exemplo, o Peter já foi, além, obviamente, do que ele fez no Brasil, ele já foi o melhor coach da LEC no Split, é um cara super respeitado. Hoje em dia, ele recentemente é pai, e por isso ele teve que se afastar um pouquinho dos trabalhos dele como treinador, por razões, né, super lógicas. Mas, quando alguém fala do nosso cenário, chefe, principalmente alguém com propriedade, é muito legal. Por isso que eu achei legal colocar, mas seja polêmico. Então ele fala, traduzindo, né? Você quer que eu leia por causa da sua voz ou você quer ler? A sua voz é melhor que a minha, a minha tá detonada. Tá. Né? Mas eu queria, mas vai. Vamos na tradução, assim. Não, então lê, pô. Não, pode ir. Querer não é poder nesse caso. Quero ter muito cuidado com o que digo aqui, porque nunca sabemos exatamente o que está acontecendo nos bastidores. Certo. É um problema de jogador? Um problema de treinador? Um problema de sinergia? Mas é decepcionante que um time com Braincy FNB seja tão ruim no básico do League of Legends. Mas voltamos pro famoso básico do League of Legends. O básico do League of Legends, né? Aí desce um pouquinho. Aí ele botou aqui. Você vai ter que traduzir pra ficar gostosinho. Você tem que traduzir um a um. Tá bom. Almost teams the basic things you work. Na maioria dos times, o básico, das coisas básicas você treina desde o dia 1. São coisas que você pode estudar e copiar, se for necessário, como um time. Aí ele vai dar os exemplos de conceitos. Coisas como jogar um barão, como você fazer um setup de objetivo neutro, visão, how to do a basic... Como você faz um lane swap básico com vantagem de tempo. A Red consistentemente falha pra fazer qualquer uma dessas coisas. Consistentemente. O que eles estão trabalhando nas screens? Como mostrado hoje, a Cade tem jogadores... Supostamente, que eu vou botar no final, né? Supostamente tem jogadores piores individualmente em todas as posições. Mas eles fazem as coisas básicas constantemente bem. A Red, quando ganham, faz isso por diferença do dedo e outplay individual. Certa resposta. É desapontador, porque existem jogadores como Tokers, literalmente, que estão co-streamando, que sabem como resolver essas coisas com as mãos nas costas e pode resolver isso em qualquer time de 2 a 3 semanas. Aqui eu discordo pra caralho, mas vamos lá. Calma. Desculpe por esse rompante, por esse Derege Johnson. Eu odeio fazer críticas dessa maneira. Mas me deixa puto porque o FNB, do lado do Carioca e Ayu, quando tava jogando como suporte, é o meu jogador favorito de assistir no Brasil. Quando ele tá online, né? Quando ele tá no Prime. E eu não gosto, e eu não quero ver ele desperdiçando a carreira em um time dessa maneira. Um time assim. Se a gente tivesse feito um time como esse. A gente ainda tem, mas seria tipo... rapaz, né? Ratinho! Cara, isso deu uma repercussão gigante. Várias penalidades do cenário discutiram, recolocaram, mas eu acho legal trazer porque ele colocou... E aí, se você clicar, Zero, só pra contextualizar mais ainda, clica no Peter em si. Só vou mostrar o tanto de exemplos que ele deu. Clica nele, na página dele e vai descendo. Desce um pouquinho, aqui tem os mais recentes. Pode ir descendo. Sem medo. Aqui é sem medo, ele é... Não, pode ir, que faz bastante tempo isso. Pode ir que faz bastante tempo. Vai. Vai ser a partir da... Desce mais um pouco. A partir daqui. Ele dá vários exemplos pra quem quer entender um pouquinho mais de LoL. É só clicar pra traduzir. Ele dá vários exemplos de acertos e erros dos jogos da Cade, da Red, em várias threads diferentes. Então ele não só, tipo, falou. E não meteu... Porque isso é muito comum, né? Isso é muito... Nossa, esses caras são horríveis! Tipo assim, tá, e o que é o certo? De exemplo! É muito fácil falar que os caras são uma merda, é muito fácil falar que é tudo ruim, mas tipo, e qual o certo?
sabe o que é que tem que fazer. O Peter, ele Então, se você quiser, mata a cobra e mostra a o gente pau. não vai mostrar isso Né? tudo, porque querendo ou não, isso é uma jornada pra você que quer entender um pouquinho mais. Mas eu li mais cedo e claramente muita coisa faz sentido. São coisas que a maioria das vezes a gente ensina e analisa pós, né? Mas claramente aí mostra o quanto que a gente é defasado em questão de conhecimento de jogo. Uhum. E se você pensar que numa final da Lauer, tantos erros acontecem fáceis de exportar, é porque, né? Lógico, tem a questão pessoal dele também. Jogadas que ele gosta, não gosta, que são Sim, discutíveis. aí é mas, discutível, sim. enfim, vocês já estão entendendo qual que é o caminho da coisa. Vamos falar então sobre a declaração do Peter, né? Ele fala bastante coisa. Primeiro, da Red jogar de maneira displicente, coisa e tal. Isso é uma coisa que é falada até bastante tempo aqui no Brasil, né, Joker? De que a Red consistentemente é um time que depende muito da outplay mecânica, de alguém performar muito, de uma jogadaça acontecer, mas que estruturalmente a Red é um time que peca muito às vezes, né? E é diferente, porque essa Red não era a mesma Red de antes. A Red do Titã e do Aegis, que eu acho que é eu pelo menos falo que é a Red do Titã e do Aegis, porque é a que eu lembro. São as duas bases do time que sempre o pessoal vai lembrar. Essa Red, ela tinha um bom conhecimento de macro, ela jogava de uma forma bem específica, teve momentos, né, mas jogava com objetivos específicos, que era bem diferente dessa agora. Eu sinto que depois da saída do Titã, por mais que parece que se trocar o Titã por Brand, você tá trocando dois jogadores de referência que jogam muito agressivo no bot, eles não conseguiram se encontrar nesse sentido. Teve um pouco do meta também. Acho que o meta favoreceu bastante o Aegis ter um jogo mais pra ele. Mas claramente o que tava resolvendo, inclusive que resolveu alguns jogos, eu acho que o primeiro jogo que a Red ganha é realmente Outplay, o FNB ficando gigante. A gente, você da narração, então, falava isso mais ainda. E eu tenho um conceito pra mim, para todos os times que eu trabalho, isso independente de ser LoL ou não, que o individual, ele é pra aparecer depois do coletivo. Com certeza. Primeiro você acerta o coletivo, você acerta todos os conceitos, e acerta como seu time joga a base daquele jogo, seja League of Legends, seja o que for. E aí, quando você estiver jogando a base do jogo, os gaps vão aparecer pro seu coletivo ajudar, seu individual ajudar nesse coletivo. Então seria, por exemplo, o mais básico, você seta a visão perfeitamente, a oportunidade de engage vai aparecer. Aí, você executar um engage não só fica mais fácil, mas você consegue um engage muito mais qualidade. Esse é um exemplo básico, mas antes do engage teve setup de visão. Exatamente. Setup de visão é um conceito de setar mapa que o time adquiriu. Quem, pra mim, era o melhor time, curiosamente, que jogava dessa forma no Brasil, era a Exódia da NTZ lá com o Peter. Então, claramente, se você olhasse os jogadores do Exódia, principalmente quando eles apareceram, você não colocaria eles, como ele falou ali, os melhores da sua posição. Com algumas exceções, acho que o Revolta, ele provavelmente... E ele se tornou, no início do Exódio, o Revolta não era o melhor. Ele tava numa fase ruim, mas todos se tornaram melhores da posição, jogando um League of Legends coletivo muito forte. Então, agora que a gente tá falando de último CBLOL, emblematicamente, é muito legal ter esse tipo de visão. Se você quiser aprender, só aí no Peter Doom, é PCDV8R, que você vai no Twitter, se digitar Peter Doom no Twitter, você acha, que você vai ter essa discussão. E sim, a Red dependia do individual, mas tem um detalhe. Que a Red passou por um problema de coaching staff complicado. Porque o coach que resolveu a situação da Red foi o Coelho. Sim, exatamente. Só que o Coelho abertamente falou que não queria estar no CBLOL. De início, depois ele quis, esse ano ele quis. Não mas assim... Pô, Jeff, assim, vamos com calma. Você tinha 3 coaches. Dos dois que estavam antes, e não criticando quem são as pessoas, nem importa pra mim, mas um deles era de fora, super conceituado, mas que a gente sabe que era um cara muito duro. Ele não conseguiu resolver, saiu. Depois eles tiraram o outro coach. Sobrou pro terceiro que não queria inicialmente. E ele conseguiu resolver com o que a gente chama ele fez um atalho, né? Um band-aid, um atalho com o time. Achou caminhos de draft, porque ele conhece os jogadores. O que é total mérito dele. Inclusive, tirar a Loud num playoff não é pra qualquer um. Pois é, uma coisa que nunca tinha sido feita na história. Na entrevista do Coelho, ele fala que a gente preparou 2 semanas pra Loud. O que foi, entre aspas, pra sorte da Cade também. Porque talvez, se por exemplo não fosse back-to-back igual foi, e aí mérito da Cade ter vindo por cima da tabela, mas se fosse back-to-back, ele teria mais tempo pra preparar. Quem sabe a história seria outra. Mas assim, por mais que é mérito do Coelho, veio de uma situação de uma coach staff que tinha 3 pessoas, que sobrou uma. E vamos ser bem sinceros também, assim, né? Que essa Red, sendo bastante sincero com o que eu tava vendo, ela tava meio que, com todo o respeito do mundo e usando licença poética aqui,
fadada a uma hora cair. Era muito difícil alguma coisa acontecer, porque eles estavam remendando. Eles não estavam, fazendo esse tipo... band-aid toda hora. eles não estavam entendendo o meta e colocando... Não, eles estavam subvertendo o meta com que eles tinham, mas isso só funciona até um ponto. Sabe, isso só funciona até um lugar ali. Um time mais experiente, um time mais forte, ia conseguir fazer essa leitura, se aproveitar, jogar em cima e ganhar. Né? Tudo bem que o jogo contra a Cade foi pra 5 jogos, né? Foi difícil, poderia ter sido uma vitória da Red. Talvez isso até fale um pouco mal, entre muitas aspas, contra a Cade, que vai pegar um time muito bom que é a PEN agora. Mas assim, a Red não tava de brincadeira, se superando e coisas. Não, eles estavam tipo, velho, olha, a gente não joga com essas coisas, a gente não consegue fazer essas coisas. A gente é bom nisso aqui. A gente consegue fazer isso. Dá pra fazer isso? Dá. Vamos ver até onde vai. E foi até a final da Lauer. Tanto que, se eu não me engano, foi o terceiro draft. No terceiro draft eu já fiquei preocupado. Acho que no terceiro jogo. Se eu não me engano, foi 2x0, 4x2. Eu não sei se foi isso. Eu não lembro, cara. Mas eu sei que no draft de Lilia, eu já falei, foi Lili e passou um Sion 4-5. Não sei se foi o terceiro. Não vou lembrar, porque tem muito draft desde aquele dia. Jogo Sion Lilia, que eles jogaram com Sion Lilia, foi jogo 4. Então foi jogo 4. Foi um que ficou Lilia, foi Lilia no começo e passou um Sion pro 4-5. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, tá muito conforto dos caras. É o que eles gostam mais de jogar. Vai dar problema. E, obviamente, fica muito mais difícil quando você tem conforto. Mas o que o Corradini fala no seu programa, que eu assisti, lógico, depois. Bastidores, é que, youtube.com. Cara, ele falou sem falar daquele jeito dele, mas que, obviamente, o projeto dele era pra disputar o título. Acabou não sendo esse ano, logo. Sim. A transferência vai ser complicada. Se comprometeu no seu vídeo, falou que seria capaz de negociar, né, com mais facilidade os jogadores ali. O que faz total sentido, porque, de novo, não encaixou, né, Chap? Assim, não encaixou nem a coach staff, nem os jogadores. Então, mudanças vão acontecer, porque a gente sabe que a Red é uma org das que sempre tenta disputar o título. Por mais que, a run deles, de novo, não é desmerecendo a run, porque teoricamente a Red terminou como terceiro. Pô, foi uma puta run de desastre completo pra terceiro. Mas é que o modo como a run acontece mexe muito com o seu planejamento futuro. Sim, com certeza. O modo mexe muito. E o modo não foi legal, né? Tipo, claramente os diretores de time estavam atentos, porque são diretores que já foram campeões várias vezes, então... E aproveitando pra falar a segunda parte da fala do Peter, que ele fala, por exemplo, de coaching staff. Que o Tokers tá aí, por exemplo. O Peter gosta muito do Tokers, o Tokers gosta muito do Peter. Mas assim, aí eu discordo bastante, gente, porque ele fala que o Tokers é um cara que tem conhecimento e poderia resolver isso facilmente. Você ter conhecimento e você passar conhecimento são coisas completamente diferentes. Existe uma coisa na nossa vida chamada didática, que você precisa estudar para ter. Não é? Tem gente que tem mais facilidade do que outras, mas você precisa estudar o jeito de você passar conhecimento. Todo mundo já deve ter tido no colégio aquele professor que você sabia que ele era um gênio. Um gênio. Só que ele abria a boca e dava vontade de dormir. Porque ele não sabe passar o conhecimento pra você, ele só sabe muito. Sempre tem aquele professor que, faculdade pra caralho, pra caralho. Você sabe, o cara, doutor, pós-doutor na faculdade. Eu tive vários professores assim na faculdade. O cara era doutor, pós-doutor, é mestre no caralho A4 e dá aula em 3 federais e mais 5 particulares, não sei o que. Ele abre a boca e você fala, meu irmão, eu não entendi nada. Sono, eu quero dormir, chato pra caralho. Então, assim, você saber muito não quer dizer que você vai ensinar muito. E o Tokers, por exemplo, eu adoro o Tokers. O Tokers é uma pessoa, tipo, que eu adoro pra caralho. Tipo, pra mim, até como jogador, foi um dos melhores, se não o melhor mid laner da história do CBLOL. Tem gente que vai me crucificar por isso, mas eu acho. Mas ele já foi até treinador e ele teve jogadores no time dele de Inquedo, teve ESA, teve Carioca, na época da Avan, sabe? E assim, existe todo um contexto, gente. Não é só porque um cara foi muito bom que ele vai ser um ótimo treinador, sabe? É a minha humilde opinião aqui. Não, claro. O Peter, ele sempre... E, de novo, ele fala o que ele pensa, ele tem direito à opinião dele. Mas o que eu mais vejo, chefe, e aí, de novo, cada um tem que entender suas forças, suas limitações também. Eu vejo que muita gente, e aí vem depois falar da nossa outra fofoca, vai até linkar com ela, que muita gente desmerece ou fala do Academy com, é uma liga B, é uma liga muito mais amadora. Os caras ensinar as coisas, independente se é no Academy ou no CBLOL, é muito difícil. Tanto que, assim, eu falo com propriedade, que eu sempre gostei mais de ensinar jogadores que estão começando. Isso desde o meu início de carreira. Eu sempre senti que eu conseguia ensinar esse básico que ele tá falando bem o suficiente para chegar numa final de um campeonato, qualquer coisa, e você analisar. A gente já conversou disso, inclusive, em off.
O quanto que, pelo menos eu sentia que eu ficava feliz, não é quando eu só ganhava o campeonato. Por exemplo, essa Pen Academy. Ela tem o básico que a gente aprendeu no primeiro split. Eu consigo ver que eles sabem os conceitos básicos do jogo pra conseguir jogar uma partida contra qualquer time do CBLOL. A Cade eu não tive tanta, eu não fui à frente diretamente, como foi no caso da PEN, mas eu também atesto que eles aprenderam esse básico. Então, às vezes, mesmo dentro dos treinadores, você tem uma diferença em treinador que vai ensinar o básico melhor, ou treinadores, por exemplo, o Peter ele é muito bom em coisas básicas, mas também é muito bom nas avançadas. Já conheci treinadores que eram horríveis no básico, mas que eram excelentes no avançado. Ele pega um cara que já tá super pronto, ele vai conseguir fazer o cara criar o INSEC, o novo INSEC, mas se ele se ele precisar ensinar o cara a ardar, não vai pra lugar nenhum, sabe? Pois é, então acho que é uma frase complicada. E você lê mais um superchat que eu vou a última vez ao banheiro. Tá bom, então vamos lá pra...